Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a cinética das desintegrações radioativas, ou seja, nós vamos falar sobre meia-vida, tá? E o que é o tempo de meia-vida? Basicamente, ele é o tempo necessário para desintegrar metade dos átomos radioativos existentes em uma amostra. Conforme nós já falamos na última aula, nós vimos que esses elementos, esses átomos que são radioativos, eles sofrem um decaimento, emitindo partículas alfa, partículas beta, ok? E o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade dos átomos que eu tenho ali sofram esse decaimento e se transformem em outro elemento, beleza? Então, aqui, por exemplo, olha, reparem, eu tinha no início 100%, tá, dos átomos como sendo de um determinado elemento radioativo. Olha o que aconteceu. Passou aqui, por exemplo, olha, 6 horas, olha o que aconteceu aqui. A quantidade caiu pela metade, ou seja, de 100 eu passei a ter 50, ou seja, daqui para cá, o que eu fiz? Eu dividi por 2. Tudo bem, gente? O tempo necessário para que caia pela metade é o que eu chamo de meia-vida, ou seja, de 0 a 6 eu tive aqui uma meia-vida, ou seja, 6 anos. Agora, repara uma coisinha, quando passarem aqui, olha, mais 6 anos, do 6 para o 12, eu tenho outra meia-vida. O que isso aqui significa, pessoal? Olha, aqui no 6 eu tinha inicialmente 50, concordam? Quando eu passei aqui para 12 anos, ou seja, pulei mais 6 anos, olha o que aconteceu. Ele caiu para 25, ou seja, de 50 para 25, mais uma vez eu dividi por 2. Ou seja, pessoal, no tempo de meia-vida, sempre vai cair pela metade a quantidade que eu tenho de um determinado elemento radioativo. E aí, pessoal, uma das formas que a gente tem de resolver os exercícios relacionados à meia-vida é utilizar essa fórmula aqui, tá? Segundo essa fórmula, eu tenho aqui que a massa final ela vai ser igual à massa que eu tinha inicialmente, dividido por 2 elevado a x, sendo que x é o número de meias-vidas que eu tenho. Beleza, pessoal? Além de usar essa fórmula, a gente tem uma outra forma da gente fazer, que a gente vai aprender agora fazendo esses exemplos, tá bom? Então, pessoal, olha esse primeiro exemplo. Uma amostra contém 16 gramas de um isótopo radioativo, cuja meia-vida é de 15 dias. Decorridos 60 dias, qual a quantidade residual do isótopo radioativo? Então, gente, vamos começar separando aqui os valores que a questão dá para gente. Ele disse que inicialmente eu tinha 16 gramas, não é isso? Ele me disse que a meia-vida é de 15 dias e ele também me disse que se passaram 60 dias no total. Então, pessoal, como ele já me deu o tempo total que passou, a gente vai começar descobrindo o número de meias-vidas que se passaram. Olha, eu sei o seguinte, se passaram 60 dias e cada meia-vida vale 15 dias. Então, é só eu dividir um pelo outro. Foram 60 dias, cada meia-vida tem 15 dias, então eu posso afirmar aqui que foram 4 meias-vidas. Então, pessoal, agora que eu já sei o número de meias-vidas, fica mais fácil. Porque, olha, eu tinha inicialmente aqui 16 gramas. E aí a gente já falou o seguinte, olha, meia-vida é o tempo necessário para cair pela metade. Passou uma meia-vida, então essa quantidade vai cair pela metade, ou seja, eu vou ter 8 gramas. Mas, conforme nós já falamos, foram 4 meias-vidas. Então, passou mais uma meia-vida, eu passei até aqui, olha, 4 gramas, mais uma meia-vida. Foram 3 até agora. Tive 2 gramas e depois de mais uma meia-vida, que é a última meia-vida, né? A gente viu que foram 4, eu tenho aqui 1 grama restante. Beleza? Uma outra forma, pessoal, da gente resolver isso é a seguinte. É a gente usar a fórmula que a gente falou agora há pouco. Então, nesse caso, olha o que vai acontecer. Eu tenho essa fórmula aqui, ó. A massa final, ela vai ser igual à massa inicial dividido por 2 elevado a x, sendo que x é o número de meias-vidas. Então, eu quero descobrir a massa final. Eu já sei que a massa inicial era 16, dividido por 2 elevado ao número de meias-vidas, que foram 4. Então, vai ficar 16 dividido por 16, que vai dar 1 grama. Pessoal, olha esse segundo exemplo.
Uma amostra de 64 gramas de uma substância radioativa apresenta uma meia-vida de 20 horas. Determine o tempo necessário para a amostra ficar reduzida a 2 gramas. Agora eu quero descobrir o tempo que se passou. Então, nesse caso, eu vou começar fazendo o seguinte. Olha, descobrindo o número de meias-vidas que se passaram. Então, eu tinha inicialmente 64 gramas e caí até 2 gramas. Então, vamos começar o seguinte, olha. 64 gramas, passou uma meia-vida. Meia-vida cai pela metade. Então, 32. Mais uma vez, mais uma meia-vida, 16 gramas. Mais uma meia-vida, 8 gramas. Mais uma meia-vida, 4 gramas. E, enfim, 2 gramas. Vamos contar aqui. Foram 1, 2, 3, 4, 5 meias-vidas. Então, olha como fica bem fácil, pessoal. A gente sabe que cada meia-vida tem 20 horas. Então, vão ser 20 vezes 5 meias-vidas, não é isso? Então, tem aqui um total de 100 horas como tempo necessário para que esses 64 gramas decaia até que só sobrem 2 gramas no meu isótopo radioativo, tá? Uma outra forma de fazer é a seguinte, a gente usar aquela fórmula que eu acabei de falar com vocês. Então, qual é a fórmula? A massa final ela é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a x, sendo x o número de meias-vidas. Olha, pessoal, eu já sei a massa final. A massa final eram 2 gramas, tá? Eu sei a massa inicial, que eram 64 gramas. E vou descobrir aqui o número de meias-vidas, que é o x. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tenho esse 2 passando para lá, multiplicando, né? E esse vem dividindo. Ou seja, 2x vai ser igual a 64 dividido por 2. Logo, vou seguir aqui embaixo. Eu tenho que 2x vai ser igual a 32. Então, pessoal, como eu faço para resolver isso aqui? Vou jogar esse 32 para a base 2, não é isso? Então, vai ficar aqui 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado a 5, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, eu tenho aqui que x é igual a 5. Como eu descobri que eu tenho 5 meias-vidas, vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquela hora. 20 horas, que é o tempo de uma meia-vida, vezes o número de meias-vidas, que é 5, tá? Que vai dar um total de 100 horas. E para a gente terminar, pessoal, só fazendo um resuminho, um comentário bem rápido aqui sobre como funciona a datação por carbono 14. Provavelmente vocês já viram alguma vez alguma reportagem falando que acharam um fóssil. Esse fóssil tinha, por exemplo, 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos. E como a gente faz para descobrir isso? Então, primeira coisa importante saber é o seguinte. Por conta do ciclo do carbono, tá? A proporção de carbono 14 ela é mais ou menos constante entre os seres vivos. Então, pessoal, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Tem uma pessoa aqui que viveu há muito tempo atrás e essa pessoa ela morreu. No início, a quantidade de carbono 14 que ela tem é mais ou menos a mesma que ela tem quando ela estava viva. Lembrando, tá, que isso é mais ou menos constante entre os seres vivos, porque depende da concentração de carbono 14 na atmosfera. Só que, com o passar do tempo, esse carbono 14 ele é radioativo, ele começa a sofrer decaimento. Então, pessoal, vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que alguém achou esses fósseis, essa ossada, muito tempo depois, e conseguiu determinar que lá eu tinha metade da quantidade de carbono 14 esperado para um ser vivo, tá? Então, olha o que vai acontecer, pessoal. Nesse caso, como que eu tive foi a metade, eu sei que se passou uma meia-vida. E como a meia-vida do carbono ela é de aproximadamente 5.730 anos, eu sei que aqui eu tenho aproximadamente 5.730 anos nesse fóssil. Então vamos imaginar que na verdade se passou mais tempo ainda, tá? E quando os cientistas foram lá fazer a escavação, eles perceberam que eu tinha apenas 25% da quantidade de carbono 14 esperada. Como eu tenho só 25%, se passaram 2 meias-vidas. Na primeira meia-vida se caiu para 50%, na segunda se caiu para 25%. Ou seja, aqui se passaram mais 5.730 anos. Ou seja, esse fóssil tem em torno de 11.460 anos, tá? Então é assim que a gente faz para poder determinar a idade de um fóssil pela datação por carbono 14. Essa técnica ela tem suas limitações, já que a meia-vida do carbono ela não é tão grande. Então, se, por exemplo, eu quero analisar algo que tem milhões de anos, não vou usar o carbono, vou usar outros elementos que têm uma meia-vida maior. Tá bom, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês. Bons estudos para vocês e até a próxima.